Abra sua Bíblia, aproveita que você está aí de pé, livro do Apocalipse, conforme nós anunciamos, capítulo 1. Nós vamos usar aqui o Data Show hoje para a gente conseguir, fechar aquilo que nós queremos ministrar. Inicialmente ministramos a nós e também aos irmãos. Nós vamos ler apenas o versículo de número 20, eu leio, e depois os irmãos em voz uníssona podem repetir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Deixa eu só desconectar aqui, conectar de novo, que deu uma zigue-zague aqui. Eu não sei porquê, mas vocês deixam quieto aí, porque senão eu mexo aqui, vocês mexem aí e não vai rodar. Eu vou desligar tudo de novo, tornar a ligar aqui, isso. Vamos ver se ele conecta, tem que esperar, um pouquinho. Amém, meus irmãos? Eu quero, enquanto... Cadê Heber? Está aí? Podia ver aqui o que está acontecendo, que apareceu a tela, agora sumiu. Essas coisas são sempre assim. Mas, meus amados irmãos, nós, no domingo, na escola bíblica dominical, alguém que sabe mexer com esse negócio, podia ver aqui o que está acontecendo, porque apareceu, sumiu, só para eu não desconcentrar aqui. Não é a força aí não, é só conectar e ver o que... agora parece que vai, é só esperar e ter paciência. Pronto. Porque às vezes a gente quer fazer mais rápido do que a máquina e ela não faz na mesma velocidade que a gente. Amém, meus irmãos? Então, na lição, nós estudamos estamos estudando esse trimestre sobre o livro do Apocalipse, e eu assisti a aula, e a gente sabe que as 7 cartas que Jesus pediu João para escrever, direcionado às 7 igrejas da Ásia, elas são muito profundas. E é claro que, sei que todos vocês sabem, mas existiam muitas igrejas na Ásia naquele momento. E por que Jesus escolheu aquelas 7? É justamente porque Jesus pegou as igrejas, ou 7 igrejas, que representariam todas as igrejas, em todas as eras, em todos os séculos, e em todos os anos, até ele voltar. E é isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, porque nós estamos vivendo o tempo de cumprimento da palavra de Deus, da palavra profética do Senhor, que diz que nos últimos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos. A palavra do Senhor nos ensina que nos últimos tempos apareceriam falsos mestres, falsos pastores, apareciam aqueles que iam distorcer a doutrina da palavra de Deus. Esse tempo ele já existe desde o primeiro século, mas é claro que Satanás, conhecendo
o que ele conhece a palavra do Senhor mais do que nós, porque ele já esteve no céu, ele foi expulso de lá, juntamente com um terço dos anjos. Ele percebendo, ele não sabe quando é que Jesus volta ou quando Deus vai arrebatar os salvos e vai estabelecer o juízo sobre aqueles que o rejeitaram. Satanás não sabe, mas ele conhece os sinais e sabe dos sinais que Deus deixou para nós. Então o que ele busca, na medida que ele percebe que os sinais naturais da natureza que Jesus deixou para nós, em especial lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele então vai trabalhando com mais afinco. E o espírito do anticristo, já dito por Pedro, que já operava lá na igreja do primeiro século, ele então intensifica a ação dele. E quando a gente fala o espírito do anticristo, nós não estamos falando de uma pessoa, né? A Bíblia não revelou a identidade do anticristo, mas fala do espírito, isto é, da ação maligna que virá sobre a terra para enganar as nações, para enganar os seres humanos, para afastá-los de Deus e da justiça de Deus, de levar o homem de volta à sua presença. E nós queremos pegar um pouquinho disso, observando as 7 cartas. Justamente porque nesse trimestre nós estamos estudando o livro do Apocalipse na nossa escola bíblica dominical. Mas antes disso, eu quero lembrar para os irmãos o que é escatologia, né? Sei que vocês já sabem também, mas a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Deus é tão bom, o que ele fez? Ele mostrou para a humanidade como que ele vai julgar, como que ele vai agir, os fatos, os eventos que ocorrerão, na medida que ele for executando o seu plano sobre a humanidade, sobre a sua criação. Por isso, a escatologia é justamente um discurso, um estudo das últimas coisas. Agora é um estudo racional, como a gente gosta de dizer, nenhuma profecia, assim diz a Bíblia, é de livre interpretação. O que está, a palavra profética, que ainda não se cumpriu na Bíblia, a própria Bíblia explica. E é isso que nós procuramos fazer. E sempre nós ressaltamos qual é a doutrina, né? Qual é a nossa doutrina? A doutrina dos crentes pentecostais, tradicionais, e ela está escrita ali. Pastor, é claro que eu não vou falar e discursar sobre esse slide, senão ele toma todo o tempo da nossa meditação nessa noite. Mas quem tem e quem não tem pode receber. Num passado recente, nós compramos muito o livro da declaração da nossa fé, declaração da fé dos assembleianos, distribuímos para os professores de escola dominical, e hoje tem em PDF, né? Todo mundo tem, irmão Zé Lima já distribuiu nos grupos ali. Mas lá você entende o que é a nossa doutrina, né? Então, com relação ao livro do Apocalipse, nós somos futuristas, porque tem os históricos, tem os preteristas, né? Os históricos acham que João escreveu esse livro para fortalecer a igreja por conta do Império Romano e tal. Então é um livro histórico, isto é, tudo que está lá já aconteceu, tem os preteristas e tal, mas nós somos futuristas, dispensacionalistas, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos pré-milenistas. Significa, então, que nós acreditamos que tudo que está escrito no livro do Apocalipse, as coisas que aqui estão escritas ainda hão de se cumprir, e isso tudo será desencadeado quando começar a 70ª semana, conforme profetizou o profeta Daniel. E aí sim, a igreja é arrebatada, aí iniciará na terra durante 7 anos o governo do anticristo, que inicialmente ele vai solucionar o problema das nações, e implementar nas nações uma falsa paz. 3 anos e meio ele rompe com os judeus, com a cultura judaica, e mostra de fato quem ele é, e o anticristo vai ser assessorado pela besta, pelo falso profeta, e a partir do momento que ele rompe com o povo de Deus, a igreja não vai estar na terra mais,
Por isso os crentes não precisam ficar preocupados, né, com CPF, com código de barra, com chip na pele. Quando isso acontecer, irmãos, que houver o sinal da besta, a igreja não vai estar aqui mais. Então você não precisa ficar preocupando. Agora tem um chip, aí roda no WhatsApp, né? Tem um chip e tal. Não, irmãos, a igreja não vai estar aqui. Né? Então nós não precisamos preocupar com essas coisas. Quando a besta, né, o governo mundial, foi implantar o terror na terra, né, o controle dos seres humanos, a igreja já vai estar com Cristo, nós já estaremos celebrando a boda do Cordeiro, e já teremos passado pelo tribunal de Cristo, porque durante o milênio nós vamos reinar com Jesus, aqui na terra. Não podemos confundir com o versículo 10 que o pastor Francisco leu, porque o Testemunha de Jeová usa aquele versículo para dizer que 144 mil vão ser salvos e que Jesus vai restaurar a terra. Isso é verdade, só que não é do jeito que eles dizem, e que então eles vão poder escolher as casas, os carros que eles vão morar, porque a Bíblia diz que nós vamos herdar a terra. Aí quando você coloca a hermenêutica ali, ó, e faz a exegese do texto, você vai perceber que a terra que ele está dizendo não é essa. Glória a Jesus. Agora a igreja vai reinar com Cristo. É muito importante nós termos clareza dessas coisas. Eu fiz essa introdução e queria agora só contextualizar esse momento. Quando João escreve o Apocalipse, quando ele escreve a revelação, quando ele vai para a ilha de Patmos como prisioneiro, como exilado, ele estava morando em Éfeso, Jerusalém, o templo já tinha sido destruído, Jerusalém havia sido destruído, a tradição diz que faltou árvore. O Império Romano, né, Domiciano, era o imperador, e Domiciano estabelece um decreto que ele tinha que ser chamado de Senhor e Deus. E é claro que os crentes, os judeus, não iam fazer isso, e não negaram ao Senhor. E a perseguição sobre os judeus foi tão grande, é claro que eles também tentaram se libertar politicamente do Império Romano, que a tradição fala que faltou árvores em volta de Jerusalém para enforcar judeu. Se você quiser entender o sofrimento desse povo ao longo da história da humanidade, ainda deve ter por aí, é um livro que chama O Sofrimento do Povo Judeu, mostra tudo o sofrimento que eles passaram, né, nesse período, e tudo isso, irmãos, cuidado com a palavra. Quem gosta da Bíblia diz que lá no julgamento de Jesus, Barrabás ou Jesus? Não, solta Barrabás, mas ele é inocente, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Pronto, chamou para si a maldição. E aí a gente sabe o que ocorreu ao longo da história, né? E aí a hora que você lê um livro chamado O Sofrimento do Povo Judeu, você vai compreender todas essas coisas. Mas vamos lá ainda na nossa meditação. Então Jerusalém tinha sido destruído, a igreja estava crescendo, aí aparece esse imperador Domiciano, né, imperador romano, o César daquela época, e ele emplaca uma perseguição terrível. A igreja então a igreja é dispersa, e já não tinha mais Paulo, já não tinha mais Pedro, eles já tinham morrido, e aí sobra João. João então é exilado na ilha de Patmos, e aí aquele que é dono da igreja, presta atenção nisso, olha e resolve escrever para a igreja durante toda a sua história, durante todo o seu período, até que ele venha buscá-la, porque Jesus trata a igreja como a sua noiva, e é importante nós entendermos isso, amém? Então, meus amados irmãos, esta revelação, porque o Apocalipse começa assim, ó, revela, o primeiro versículo do primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Jesus então mostra para João a situação da igreja, ele escolhe 7, porque tinham outras, inclusive na Ásia, tinham outras igrejas, né? Ele escolhe essas 7 porque elas representariam toda a igreja durante toda a história.
E quando nós analisamos a história, século após século, nós vamos ver essas 7 igrejas representadas nela. E o meu convite hoje a você é justamente esse. Vamos observar aquilo que Jesus disse com relação à igreja em nossos dias. É isso que nós queremos fazer nessa noite, de uma forma sintética, rápida, para não cansar os irmãos. Confesso que hoje eu achei que teria mais gente aqui, porque amanhã é feriado e o governo o governo federal ainda esticou o feriado, né? Antes era só o do DF. Mas, ao decorrer da ministração, vocês vão entender essas coisas, porque Jesus disse que isso aconteceria. Isso, na verdade, a palavra de Deus sempre nos consola, e quando a gente lê o texto, a gente percebe, né? E aí você começa a identificar na igreja os diversos tipos de crentes, que também estão identificados na Bíblia, e o conjunto das igrejas que também estão identificadas na Bíblia. Olhando as cartas sobre essa perspectiva, sobre esse espectro, a gente percebe e começa a entender melhor os pastores, os líderes da igreja, começa a entender melhor a ação do Espírito Santo. Inclusive, a gente deixa de escandalizar com algumas coisas, porque elas estão profetizadas. Irmãos, e o que Jesus falou vai acontecer se não aconteceu ainda. Não tem o que fazer, porque a palavra dele não volta vazia. Vai passar o céu e a terra e a palavra dele não passa. Nenhum tio pode ser tirado da palavra dele. Então é a palavra dele, e a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus anima, a palavra de Deus alegra. Por isso, nós gostamos e amamos a palavra de Deus. Amém? E veja bem, meus irmãos, então João vai evidenciar o perfil da igreja em todas as épocas. E o que é que nós pegamos no texto das 7 cartas e queremos apresentar para os irmãos? Os elogios, as advertências, os avisos, as repreensões, as acusações e as promessas, o consolo de Cristo, para nós entendermos, inclusive nos avaliarmos, onde nós estamos. Certamente nós não vamos enquadrar no perfil de uma igreja só das 7, mas nós temos que observar porque Jesus advertiu, elogiou, repreendeu, prometeu. Então, o que Jesus faz? Ele constrói para nós um caminho. E para a gente ficar ainda assim, com o coração mais quebrantado, ele construiu esse caminho com o sangue dele, com o próprio sangue dele, para que nós pudéssemos crer nele e trilhar esse caminho até chegar, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da fé, até chegar no cumprimento definitivo do plano original dele, que é a verdadeira justiça, é Deus restaurar todas as coisas, e nós sabemos que em Cristo até a natureza é restaurada. Por isso, o milênio, onde toda a natureza, mesmo depois de 1/3 da água do mar ser destruída, 1/3 da terra ser destruída, no momento que as 7 taças da ira de Deus estiverem sendo derramadas sobre a terra, tudo está revelado no livro do Apocalipse. Quando é isso, pastor? Não sei, eu só sei que está perto. Só sei que está perto por conta dos contextos da palavra do Senhor. E, meus irmãos, então João traz uma mensagem de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Rei, né? Porque ele se identifica na carta, né? Já no capítulo 1 ele fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É assim que no versículo 8 do 1º capítulo do livro do Apocalipse, Jesus se apresenta para João. Ó João, sei que você já me conhece, sei que você me ama, você recostava sobre o meu peito, no dia da ceia você estava lá, seu apóstolo do amor. Agora eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de ser, o Todo-Poderoso. É esse Jesus que nós estamos aqui nessa noite adorando, glorificando, exaltando, porque nós cremos nele. Nós observamos as advertências dele, as exortações dele, e nós cremos na promessa dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, preste atenção, são só 35, 40 minutos que eu vou ficar mais aqui,
para nós trazermos esta revelação de Deus ao nosso cotidiano. Uma das dificuldades de muitos de nós é que aqui na igreja a gente presta atenção e tal, mas quando sai, aí a gente quer viver uma vida como se nós não tivéssemos ouvido e crido naquilo que nós vimos e ouvimos na casa do Senhor. Mas vem comigo aqui. Portanto, a revelação do Senhor, as 7 igrejas, na verdade, os 7 castiçais, João vê 7 castiçais, o Senhor andando no meio dele, e 7 estrelas, as 7 estrelas são os pastores da igreja. E de vez em quando alguém assusta quando eu fico um pouco bravo aqui. Os irmãos que me conhecem há alguns anos sabem que... E por que eu fico, irmãos? Porque eu tenho consciência da minha responsabilidade. E é claro que se eu perceber que eu não consigo liderar a igreja para conduzi-la até o céu, eu casco fora. Por quê? Porque quando chegar no céu, e Jesus falar assim, cadê Carlos? Cadê Dira? Cadê Juliane? Eu não posso dizer para o Senhor, eu não sei, não posso. Eu conheço a minha responsabilidade. Então, por isso eu tenho essa atitude de vez em quando. Fico bravo. Claro que é braveza de pastor, né? 5 minutos depois já está ali orando, intercedendo e tal. Mas percebam, irmãos, que as 7 igrejas, elas são a igreja daquela época, elas foram a igreja da Idade Média, elas são a igreja do século passado, elas são a igreja de hoje. Alguém pegou em uma frase, resumiu cada uma das 7 igrejas. Eu acredito que você está conseguindo ler bem aqui, a letra acabou ficando pequena. Vocês estão lendo bem aí? Então sou eu mesmo, é a veieira, né? E essa síntese está numa revista da Escola Dominical de 9 anos atrás. O tema da revista, um é Apocalipse, outro é a carta às 7 igrejas. Eles pegam uma por uma. Então, João escreve aquilo que Jesus mostrou para ele, para a igreja de ontem e para a igreja de hoje. Aí você vai começar a perceber esses traços em muitas igrejas, na verdade, em muitas denominações, e às vezes até na nossa, aqui na De Cruz. Mas a igreja de Éfeso, se pudesse resumir em uma frase, é a igreja do amor esquecido, a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna é a igreja confessante, confessava Jesus, é a igreja do Marte, vocês vão perceber daqui a pouco. A igreja de Pérgamo é a igreja que se casou com o mundo. A igreja casada com o mundo, que trouxe o mundo para dentro dela. A igreja de Tiatira é a igreja que tolerava o pecado. A igreja de Sardes é a igreja que só tinha aparência, só a casca, mas ela já estava morta. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor perfeito. E a igreja de Laodiceia era a igreja morna. Nós vamos entrar nesse negócio porque nós conhecemos hoje igrejas mortas, igrejas que esqueceram o primeiro amor, igrejas que confessam, independente da consequência, Jesus, igrejas que estão casadas com o mundo, igrejas que são tolerantes ao pecado, igrejas do amor perfeito, igrejas mornas. Existem essas igrejas hoje, nos nossos dias, e elas sempre existiram, porque Jesus traz a revelação a João, não foi só para a cidade, não foi só para os Efésios, não foi para todos os tempos. E nós não podemos deixar de meditar nisso. É claro, irmãos, que para cada cidade dessa, tem uma curiosidade, que não está na Bíblia, mas que a gente vê facilmente na história, né? A igreja morna, água fria, água quente, que se juntava e tal. Mas eu não vou isso é fácil achar no Google aí, depois os irmãos também procurem. Eu não vou me apegar a essas coisas, porque eu quero que nós, observando o que Jesus revelou a João, em que situação nós estamos, cada um de nós, e qual é a relação que nós temos com a igreja, o corpo místico de Cristo. Eu de vez em quando, nos últimos 2 anos, a pandemia não conta, né? Então, nos últimos 2 anos, sem contar a pandemia, intensifica as pessoas, né, que começam a
E que bom que o irmão, pastor, eu estou observando as igrejas, procurando uma igreja para ir. É isso mesmo, você tem que olhar qual é a igreja que você vai congregar, tem que saber qual é a doutrina da igreja, qual é o fundamento dela, porque a igreja não é um lugar de entretenimento, não é um lugar para divertir, não é um lugar para cantar e para pular, é um lugar para adorar ao Senhor Jesus. Estou dizendo que você não pode aqui bater palma, cantar, se alegrar, não. Mas a igreja não é um local de entretenimento. Há clubes muito melhores, há praias muito melhores, há bares muito melhores. Então, se eu quero divertir, eu vou para outro canto, há restaurantes e tal, eu vou para outro lugar. Aqui eu venho adorar o Senhor. E quando eu adoro o Senhor, o Espírito Santo alegra a minha alma. E eu sinto feliz, eu sinto alegre, eu sou testemunho ocular disso. De chegar aqui arrebentado, um dia cansado de trabalho, e aí a gente começa a cultuar e adorar, e daqui a pouco é como se aquele dia difícil e pesado nem tivesse acontecido. Por quê? Porque eu pego o fardo pesado, o fardo do homem, o jugo do homem, e deixo aqui diante do altar do Senhor. E volto para casa só com o jugo de Jesus. E o jugo de Jesus é suave, o jugo de Jesus é leve. Então eu volto para casa e vou dormir em paz. Então preste atenção, meus irmãos, nós queremos pegar aquilo que Jesus disse com relação a cada uma dessas igrejas. E estou usando hoje, a gente não faz isso toda quarta-feira, para ficar fácil memorizar, né? Isso é pedagogia pura. Então, eu fiz de propósito, esqueça o nome da igreja. Esqueça o nome da igreja, esqueça os próximos slides, isso vai vir numa cor que você mal vai conseguir ler. Mas esqueça o nome da igreja. Nós vamos perceber agora o que está na Bíblia, que Jesus revelou para João e que ele gostou. Isto é, o que eu estou dizendo para os irmãos? Nós vamos aprender o que Jesus gosta da igreja. O que ele gosta? O que ele viu na igreja e ele disse, isso aqui é bom. E elogiou, e disse que coisa boa vocês estão fazendo. E isso tem praticamente para todas as igrejas, com exceção de duas. Mas a primeira coisa que Jesus diz, e que ele gosta na igreja, esquece Éfeso, esquece Esmirna, esquece Tiatira, o que Jesus gosta na igreja? E percebe que ele vai dizendo assim, eu sei tuas obras, eu sei o que você faz, é claro. Por quê? Por que Jesus sabe? Porque ele anda entre os 7 castiçais. Tem gente que hoje não quer saber de igreja, acha que pode servir a Deus em casa, que igreja é invenção humana, não é não. A igreja foi fundada por Cristo, as denominações sim, porque os homens às vezes para disputar poder um com o outro, ou para disputar suas ideologias, suas ideias e tal, eles acabam criando. Mas em todas as denominações no mundo há um povo, os salvos que creram em Cristo, foram comprados por seu sangue. E esses salvos espalhados nas inúmeras denominações compõem o corpo místico de Jesus. Eles são a noiva de Cristo, isto é, nós, juntamente com eles, somos a noiva de Cristo. Mas o que Jesus gosta? Primeiro, trabalho. Olha o que ele fala, sei tuas obras e o teu trabalho, ele está elogiando a igreja. Eu sei a tua paciência, Jesus gosta de paciência. É porque às vezes as pessoas esquecem que nem todo mundo converte no estalar de dedo. A santificação é processual. O Espírito Santo pode libertar você no estalo de todas as coisas. Mas Deus tem um processo pedagógico que é só dele. Às vezes o povo aí até tenta copiar, mas não consegue porque ele é Deus. Então Jesus quer que você aprenda, faça as coisas entendendo por que você está fazendo. Então o processo de santificação, eu vou sendo santificado entendendo porque o Senhor está me santificando por meio da sua palavra e com a ação do Espírito Santo em minha vida. Então ele fala assim, conheço, ele começa a dizer e elogiar, sei tuas obras, teu trabalho, tua paciência, e que pode sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Isso, irmãos, para quem lidera na igreja é uma bênção. Pode botar na prova, Jesus gosta disso. Tem problema não. Olha o que ele diz, olha, dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência,
e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ele ainda fala lá no Apocalipse capítulo 2, verso 6, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Pronto, está aí uma coisa que Jesus gosta, trabalho, paciência, bota à prova quem é falso, quem é mentiroso. Está aí um negócio que Jesus gosta. Ele disse, não, irmãos, ele disse isso para toda a igreja, em todo momento da história, em todo o tempo da história. Nós sabemos que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. É a Bíblia que diz, então se a Bíblia falou, já vai eu contar de novo a história, que já contei 200 vezes, escola dominical, professor dando aula, falando dos dons do Espírito Santo, e começa a falar dos dons de revelação, que Deus revela, que Deus mostra, e de repente levanta o irmão e diz, professor, irmão, discorde você, Deus não revela nada dessas coisas, isso é conversa. O professor calmamente, como o pastor Josemar fala, né? E por que, meu irmão? Ele fala assim, porque tem 2 anos que eu arrumei outra mulher, estou adulterando, e estou aqui na igreja tomando ceia, e cadê que Jesus revelou? Revela coisa nenhuma. O professor, na calma do pastor Josemar, falou, meu irmão, revela sim. Ele acabou de usar você para revelar o seu próprio pecado. Né? Então, Jesus revela. Então, Ele conhece. Coisas, pastor, o que é a doutrina dos nicolaítas? Isso fica para outro momento, para outro dia, porque hoje não dá. Depois eu posso te explicar isso. O que que Jesus gosta? Né? Eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza. Aí Jesus olha para aquela igreja e fala assim, materialmente você não tem nada, mas tu és rico. Isso é muito profundo, irmãos, porque a gente vai entendendo porque Jesus fala lá com o profeta Samuel, né? Profeta, sacerdote, juiz, e Jesus vira para um homem daquele e fala assim, não, Samuel, não é esse aí não. Mas Senhor, não, eu não vejo como o homem vê. A percepção de riqueza de Jesus é diferente. A percepção de poder de Jesus é diferente. E nós temos que aprender com ele. Porque ele fala assim, olha, você não tem bens materiais, né? Eu sei tuas obras, sei as lutas, as tribulações, conheço tua pobreza. Mas ele fala assim, tu és rico. Quer ver outro elogio? Conheço tuas obras, mas conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Por isso, no reino de Deus não tem cansado. Você fez uma obra lá, pastor, 10 anos atrás eu fazia, faça mais. Pastor, você aguenta, porque muda, né? O Senhor conhece nossas forças. E às vezes, né, um trabalho que você fazia de andar 20 quilômetros para pregar a palavra de Deus para alguma pessoa, você não consegue andar, mas você adquiriu experiência suficiente para fazer uma obra ainda maior. Olha só que maravilha. E de novo, né, presta atenção nos elogios que o Senhor faz à igreja. Ele torna a dizer assim, olha, eu gosto de amor, de serviço, de fé, de paciência. Isso é Jesus falando para a igreja, em todas as gerações. Ele ainda fala assim, olha, essa igreja de Sardes, irmãos, é uma igreja terrível, né? Se os irmãos prestarem atenção aqui, né? Sardes era uma igreja morta. Presta atenção aí nas igrejas, né? Mas mesmo a igreja morta, Jesus olha para ela e fala assim, aí tem um povo que não contaminou suas vestes. Ele fala assim, eu conheço, aí tem uns que não contaminaram as suas vestes. E não só isso, ele fala assim, olha, eles andarão comigo. Lá no tribunal de Cristo, ninguém vai poder dizer assim, não pastor, não Jesus, eu fazia isso porque o pastor, eu fazia isso porque a liderança, de jeito nenhum. O que é que ele está dizendo? Olha, eu sei que tem alguém aí, está tudo morto, mas tem alguns que a veste branca, não se corromperam, esses vão andar comigo. Mas tem mais elogio, meus irmãos. Ele fala assim, olha,
eu sei tuas obras. Olha que coisa poderosa. É porque muitas vezes nós não conhecemos o poder da igreja. E nós tratamos as nossas denominações, os nossos templos, como igreja, que não deixa de ser, mas nós estamos falando aqui do corpo de Cristo. Eu vou repetir, nós estamos falando do corpo de Cristo. E ele fala assim, olha, para a igreja dele, eis que pus diante de ti uma porta aberta. E quando Jesus põe uma porta aberta, ninguém pode fechar. Mas o que ele também gosta muito? Ele fala assim, sei que guardaste a minha palavra. Jesus gosta de quem guarda a palavra dele, até porque a palavra dele nos ensina que nós devemos guardá-la no nosso coração para nós não pecarmos contra ele. Mas ele fala uma outra coisa tremenda. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Pastor, o que eu faço? Eu estava lá nos colegas e a rodinha lá virou uma roda de escarnecedor e eu não consegui sair do meio dela. Escute as advertências que Jesus vai dar também nessas cartas. Nem tudo está perdido. Enquanto você estiver vivo, há um momento, há uma oportunidade de você recomeçar, de você reconciliar, de você se posicionar novamente na presença de Deus. Amém? Vamos lá, agora vocês vão conseguir ler muito pouco aí o nome das igrejas, porque eu colori de forma que não houvesse contraste. Mas Jesus também olha e começa a nos repreender. Ele começa a nos repreender. Então, vamos prestar atenção. Quais são as repreensões que Jesus dá para a igreja? Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos chegando no final dos tempos. E tem muita igreja abençoada, mas tem muita igreja se afastando do verdadeiro evangelho. E o sistema ajuda a fazer isso. Hoje, num dos portais de notícias aqui do DF, acho que é o 5º maior do Brasil, se não me entrar a memória, ele publicou um vídeo de uns jovens em Goiânia, na sexta-feira da Paixão, usando um caixão, entrando no ônibus para pregar o evangelho. Um grupo de jovens, eles entram com o caixão, o povo fica meio assustado, e o ônibus cheio, começam a pregar o evangelho ali, usando aquele caixão, batendo no caixão e tal. Isso há 20 anos atrás, todo mundo glorificava a Deus. Tinha 162 comentários quando eu vi a notícia. Só tinha 2 que glorificavam a Deus. O resto dizia que fone de ouvido, povo sem noção. Impressionante isso. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. E muitas vezes a igreja contribui para que a sociedade seja refratária ao nome de Jesus. Todas as vezes, presta atenção. Jesus fala assim, é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vier. Era melhor que ele amarrasse uma pedra e tal, aquele texto que vocês conhecem. Então, todas as vezes que acontece um escândalo, significa que centenas, talvez milhares de pessoas vão ficar refratárias ao evangelho. Todas as vezes que um pastor, uma igreja, uma denominação, produz ou promove algum escândalo, milhares de pessoas ficam refratárias ao evangelho. E nós temos que tomar cuidado com isso. E, na verdade, mesmo diante disso, nós temos que continuar pregar o evangelho. Vai chegar um momento, e Jesus disse, olha, e sereis odiados por todos. Esse momento está chegando. E aí, eu não queria estar nessa geração, Queria ter vivido em outra que era mais fácil, Os crentes eram cheios de tradição, cheios de costume. A gente não misturava, e tal. Era um momento bom, porque você nem sabia o que estava acontecendo no mundo, não tinha nem noção dessas coisas. Vivia a sua vida tranquila, feliz, com muita luta material, mas espiritualmente. Você não via bobagem, não assistia bobagem, era só você e Deus.
Eu me lembro um pouco, mas a gente ia fazer os cultos, já falei isso aqui muitas vezes. A gente reunia debaixo daquelas árvores no sol quente, começava a cantar o hino da harpa, o povo passava e o demônio manifestava deles lá no meio da rua. Eles não estavam olhando para o culto, mas é porque tinha unção, a presença manifesta de Deus, daquele povo simples que estava ali debaixo de uma árvore, não tinha os sons sofisticados, né? Aquelas caixas ali, tem uma que direciona o som para a galeria, o outro para o fundo, o outro para ali, o outro para os irmãos que estão mais na frente, é tudo calculado. Não tinha nada disso, era uma caixa, você ligava um violão ou uma guitarra, às vezes o violão sem as cordas todas, e ligava o microfone, ficava meio zoando assim, mas o povo entendia. Hoje, eu mesmo reclamo, quando o som está ruim ali, eu viro para o pastor Daniel e falo, será que é meu ouvido? Aí ele já entende, né? Avisa a Rangel ali, eles mexem lá. Mas vamos ver as repreensões que Jesus faz, para que utilizemos bem o nosso tempo. Primeira coisa, primeira repreensão, deixar o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? Nós nunca devemos esquecer que Jesus salva o perdido pecador. Isso é amor. Nós temos que continuar dizendo para as pessoas, há jeito, há esperança, há oportunidade. Por quê? Porque Jesus salva o perdido pecador. Então, qual é a repreensão? Jesus olha e diz assim, olha, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual é a outra repreensão? Blasfêmia, dos que dizem ser crentes e não são. Aí ele vai até duro, né? Mas são a sinagoga de Satanás. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Como todo mundo aqui é crente, inclusive quem está nos acompanhando sabe, que Satanás não vai se apresentar, né, de chifre, com a cara feia, né, com aquele negócio para cutucar a gente e botar fogo na gente. Não, ele é bacana, anjo de luz, né, anjo de luz. Antigamente as irmãs do Círculo de Oração falavam mais do sapatinho de algodão, né, pisa leve, tranquilo. Olha só, meus irmãos, então, Jesus adverte, né, repreende, dizendo assim, olha, a blasfêmia dos que dizem ser judeus, eu disse crentes de propósito, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E mais diz ainda, por que eu não estou mencionando as igrejas? Para a gente não levar a nossa mente ao aspecto histórico, mas trazer para os nossos dias atuais. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifício de idolatria, como isso acontece hoje, e se prostituíssem, como isso acontece hoje. Né? Tempo bom, o tempo que os crentes se preservavam até o dia de casar. Pastor, mas se está acontecendo isso, como vai ser? Se Jesus voltar e você não tiver arrependido, vai ficar aqui para conhecer as obras do anticristo, né? E como vai ser bom, irmãos? Aí eu não sei. Mas que vai para o céu, não vai não. Por isso que nós cantamos aquele hino, acho que é o 432, né? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração, pois... Está vendo? Por isso que a gente canta esse hino. Mas, meus amados irmãos, eu sei que essa palavra aqui não é para ninguém sair sapateando, isso aqui é Bíblia, né? Mas é preciso ter culto assim também, senão alguns acham que a fé, né, esquece que Jesus disse, olha, vocês vão ter aflição no mundo, só não pode desanimar, eu já venci tudo, é só crer nele, mas ele vai advertindo, ó, assim tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Sei que todo mundo vai perguntar ao Google hoje o que é nicolaíta. Você só não pode acreditar, como a De Cruz também é cultura, na Wikipédia, né? Assim que pronuncia. Por quê? Porque aquilo é uma enciclopédia livre. Se você quiser entrar lá e escrever o que é alguma coisa, você pode escrever. Então, pode ser que tenha alguma coisa lá que é altamente herético. Então, chega na sua casa, vai lá numa enciclopédia bíblica e tal, ou então me pergunta que eu te respondo pelo WhatsApp. Amém? Não só isso, ele continua repreendendo, né? Eu passei aqui? Passei. Eu passei um? Passou. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza,
sabemos que isso aqui é simbólico, né? Porque todo mundo sabe quem foi Jezabel, corrompeu o povo de Deus ao casar com o rei de Israel. Ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e come o sacrifício de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Lembra qual foi um dos elogios? Paciência. Pastor, por que você não toma? Tem que dar tempo para o irmão arrepender. Nós não somos juízes. Pastor, mas fulano, Deus vai falar com ele. Agora, se a mente está cauterizada, o coração virou coração de pedra, e não houve o milagre da conversão, aí tem que agir. A gente espera um pouco, porque a paciência é uma virtude admirada por Cristo, elogiada por Cristo. Então, meus amados irmãos, o Senhor sempre nos dá tempo para arrepender. O que a gente não pode na igreja é perceber que tem alguma coisa errada e não prestar atenção, não observar, não procurar entender, não é? Não procurar entender. E não é só a nossa congregação, o lugar que nós congregamos, mas tentar entender a igreja como um todo, para saber, como bem disse o irmão ali na porta, não, pastor, estou visitando várias igrejas e tal, elogiou a recepção dali, mas tem que observar o que nós ensinamos aqui. Isso é fundamental. Para ser boa ovelha, a boa ovelha, irmãos, não come comida estragada, não come comida vencida, ela é altamente seletiva naquilo que ela vai comer. Aí ele ainda repreende, olha, você tem um problema aí, você não é frio nem quente, era melhor que você fosse de um jeito ou de outro. Os irmãos estão lendo aí, está projetado na tela. Assim, porque você é morno, isto é, você não é frio nem quente, eu vou te vomitar. Isso é uma expressão muito dura, é uma repreensão muito dura, não é? E ele ainda diz, você disse que é rico, está enriquecido, mas eu quero dizer para você o seguinte, ó, você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e é nu. Isto é, sua roupa bacana, diante de Deus ou no mundo espiritual, não vale absolutamente nada. E eu gosto de repetir, né? A gente só usa roupa, irmãos, para lembrar que nós pecamos. Porque lá no Éden, na dispensação da inocência, os seres humanos não usavam roupa. Só que eles nem percebiam que andavam nus. Por quê? Porque não tinham desobedecido a Deus. Vivia de forma inocente. Reproduziam, sim, claro. Tinha sexo? Tinha. Mas era a dispensação da inocência. Não havia maldade no coração do ser humano. Não havia desejos pecaminosos no coração do ser humano. Nós vamos voltar a ser desse jeito, mas agora é só lá na glória, aqui está tudo contaminado já. Então, meus amados irmãos, enquanto isso não chega, tem que lutar todo dia. A carne contra o espírito, não é? Carne contra o espírito. Teve um ano aí que toda vez do culto a gente falava, se alimentar melhor vai vencer o outro. Se alimenta mais o espírito vence a carne. Se você alimenta mais a carne vai vencer o espírito. É assim. É muito simples isso, é uma boa síntese, amém? Agora, Jesus também exorta, adverte, dá conselho. Quando a gente pega as 7 igrejas, ele vai dando conselho para aquela época e para a nossa época. Ele vai advertindo, vai exortando, vai aconselhando. E o que ele fala então? Presta atenção, quais são os conselhos de Jesus. Lembra de onde você caiu. Arrepende-te. Vou repetir, arrepende-te e pratica as boas obras. Isso é uma advertência, é uma exortação. E por que Jesus está dizendo isso? Porque brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Como é que João viu primeiro? Ele estava andando entre... Aí Jesus fala, se você não arrependeu, vem e tiro. Olha só que coisa. E depois que tira... Quando Jesus tira o castiçal, significa que, como ele está andando entre eles, ele vai deixar de andar. Aí não tem mais a presença de Deus. Aí tem técnica de neurolinguística para mexer na emoção das pessoas e tomar o dinheiro delas. É assim. Pena que está transmitindo aqui, senão a gente podia falar mais coisa, né? É assim. É assim. Mas vamos continuar nas advertências que Jesus faz, né? Olha,
nada tema das coisas que hás de padecer. Presta atenção. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Depois, uma hora a gente explica isso, tem como explicar que os 10 dias são esses, mas agora é entender a exortação, a advertência que Jesus fez à igreja, em todas as épocas. Eu sei tuas obras, onde habitas, o que é e onde está o trono de Satanás, misericórdia, e retens o meu nome e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então presta atenção, ainda, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus vai batalhar contra esse povo. Ainda tem mais exortação. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ele virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Sempre tem a chance do arrependimento. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus está avisando. Ele está advertindo, vamos mais. Eu não posso comentar muito, senão o tempo acaba. E eu quero que você volte para casa às 9h30, em nome de Jesus. Mais exortação. Só fazer um parênteses aqui. Percebe, irmão, como a Bíblia é maravilhosa? Cada advertência dessa aqui, a gente passaria a noite inteira só falando dela. E só usando versículo da própria Bíblia para explicá-la. Mas Jesus escreve, revela para João 7 cartas, para 7 igrejas, para dizer assim, João, isso aí vai valer até eu voltar. Todas as épocas, sempre teve igreja assim, sempre, desde o primeiro século, João teve essa revelação entre os anos 90, 95, 96, do primeiro século. Por isso que eu disse, Jerusalém, o ano 70, tinha sido destruída, tinha quase ninguém mais, os apóstolos. Então, mas a igreja, por que a igreja continuava crescendo, apesar de Domiciano? Porque as portas do inferno não prevalecem contra ela, é isso. Pastor, então, não, irmãos, por que eu apresentei primeiro as coisas que Jesus gosta? Os elogios, porque está cheio de igrejas da forma que Jesus expressou. Às vezes a gente fica falando isso e repetindo isso, e as pessoas começam a achar que, não, presta atenção, você tem que prestar atenção em tudo que nós estamos falando, para não ficar só aquilo que é negativo, não é? Mas nós começamos falando das coisas boas da igreja, e Jesus ainda fala, ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa é a igreja morta, a igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-o. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Tudo que Jesus já nos deu até hoje, nós podemos perder. Senão ele não tinha dito isso. Para ser salvo, é aquele que persevera até o fim. Por isso, me perdoe os irmãos calvinistas, porque muitos vão ser salvos. Mas para você ser salvo, você tem que perseverar até o fim. Você não está predestinado a ser salvo. Salvo é o que crê em Cristo e vai continuar crendo, santificando sua vida e correndo do pecado até o fim. Porque Jesus está falando assim, olha, as suas obras, não achei perfeita. Olha, lembra do que você tem recebido, ouvido e guarda, arrepende. Se não, vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti eu virei. Ainda tem mais advertência, e esse é o último slide, sobre as exortações e advertência. Qual é a advertência que Jesus fala? Guardas, eis que venho, guarda o que tem. Está reforçando o argumento que eu acabei de usar. Você pode perder o que Jesus te deu, é só afastar dele, o diabo vai lá e toma.
Se você sair, se o Espírito Santo entristecer com você, você fica à mercê de Satanás. Pastor, o que eu faço que entristece o Espírito Santo? Pecado. Que é a única coisa que pode condenar um ser humano. O poder do sangue de Cristo que nos purifica é tão grande, que é só o pecado. Aí você pode ser feio, bonito, rico, pobre, né? Pode ter a pele de qualquer cor, nada disso interfere naquilo que Jesus vai fazer com você lá na glória. Nada disso interfere. Agora o pecado sim, né? O pecado sim. Outra advertência, outro conselho, olha, eu quero aconselhar você que você compre ouro provado no fogo. Por quê? Você tem que comprar aquilo que passa pelo fogo, que o fogo tira a impureza, sim ou não? Fica nada, né? Eu já tive a oportunidade de ver, irmãos. Eu já falei das pedras preciosas, mas o pessoal, numa região que morei, uma época, eles chamam de bateia, né? Eles iam ali naqueles córregos, pegavam uma gamelazinha com fundo e ficava ali bateando. Achava faísquinha de ouro, pegava aquelas faísquinhas, botava ali, dava no dinheiro de hoje, R$50 e tal, mas levava, na cidade sempre tinha 2, 3 ourives, né? A primeira aliança que eu usei, que na verdade virou essa aqui, ó, e que Clélia tem no dedo, foi um desses moços que fez para nós. Né? Nós fomos lá, ele mediu o nosso dedo, ele pegava esse ouro, aí o que ele fazia com o ouro? Fogo nele. O ouro derretia, tira a impureza fora e fica ouro puro. Aí Jesus fala assim, ó, para comprar dele ouro puro tem que passar pelo fogo, né? Então, e se você compra desse ouro aí, você de fato é rico. Essa é a riqueza que nós vamos levar para a glória. Mas compra também veste branca, né? Veste branca. Pastor, como? Lembra da ceia? Vou mais que a neve. Eu vou me tornar alvo mais que a neve? Não. O hino ensina, né? Que ele está inspirado na Bíblia. Se neste sangue lavado, sangue de Jesus. Ele fala assim, ó, compra ouro, provado no fogo, veste branca para você vestir, para que não apareça a sua vergonha. Os cristãos, irmãos, os crentes de verdade, precisam aprender que você tem que ter medo da desonra e não da morte. O povo antigo, né, os pais nossos, ou a maioria de nós que já somos cinquentões, que estamos aqui, nossos pais não tinham medo de morrer, mas eles tinham medo de ser desonrados. E assim são os crentes, né? Jesus está falando assim, ó, você tem que comprar, você tem que ser provado no fogo. Compra ouro provado no fogo, tem que ser como ele. Veste branca para que não apareça a tua vergonha, a tua nudez. Você precisa ungir os seus olhos com colírio para que vejas, para não ficar vendo bobagem, para não ficar se excitando com coisa boba que você vê, né? Aí ele fala assim, eu repreendo, é a advertência, e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Vocês vão perceber que Jesus está sempre convidando a igreja em todas as gerações para arrepender. Por quê? Porque essa é a forma de nós vivermos a plenitude do Espírito Santo, a plenitude do poder de Deus, e o poder de Deus é imensurável. O poder de Deus é imensurável. Da mesma forma que as pessoas, os cientistas dizem que a gente não usa quase nada da capacidade que o nosso cérebro tem, a igreja também não usa quase nada do poder de Deus e do poder que Deus coloca à disposição dela, à disposição da igreja. Nós precisamos aprender, usar o poder que Deus coloca à nossa disposição. E é por isso que no texto clássico da Bíblia Sagrada, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele ensina sobre amor, no meio dela, ele fala dos dons espirituais. Ele está dizendo os dons e o poder de Deus é para ser usado para expressar o amor. Deus não vai usar você para você curar enfermo, para você ser famoso.
e querer ser melhor que os outros. Ele vai usar você e vai lhe dar os dons espirituais para você amar alguém de tal maneira, para você ser um instrumento de Deus para abençoar alguém. Ora revelando a dificuldade, ora orando e ele sendo curado, ora orando e ele sendo liberto do poder do mal, das garras do diabo. É importante, e a gente vê isso tudo nas cartas. Possivelmente vocês já fizeram essa reflexão, ou pararam para olhar as cartas por nessa perspectiva, né? Com esse olhar. O que ela está dizendo para nós, né? E aí ele fala assim: eis que estou à porta e bato, e se ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, e vou fazer festa, ceia, junto com vocês, amém? Deixa eu mandar. Aí vem a parte das promessas, para você não assustar, vem a parte das promessas, né? Em todas elas, quem tem ouvido, então nós já ouvimos elogios, já ouvimos a repreensão, já ouvimos a advertência, os conselhos, né, a exortação. Agora, Deus é bom. Além de dizer o que Ele gosta, Ele vai dizer assim: olha, se você ouvir o que eu estou dizendo, vai acontecer isso com você. A promessa de Deus falha? Se você acha que falha, você não pode cantar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas... Amém? Ele fala assim: olha, ao que vencer, ao que perseverar, a que entender o que eu gosto, o que me agrada, o que alegra o meu Espírito Santo, o que me alegra, aí vai comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quando a gente chega lá, nos últimos capítulos de Apocalipse, porque o resumo do livro do Apocalipse é o triunfo de Jesus sobre o mal, é a finalização de todas as coisas. O resumo é isso, é Jesus, o Rei dos Reis, né? Não é assim? Como é que está na coxa dele? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então o Apocalipse é isso. Aí quando chega lá no capítulo 19, 20, 21, porque depois, até o capítulo 3 tem igreja, a partir do capítulo 4 não tem igreja mais. Por isso nós somos pré-tribulacionistas. Porque não tem mais igreja a partir do capítulo 4, que aí já é a justiça de Deus sobre a terra. A igreja só volta depois do 19. Aí aparece a igreja de novo. Mas a igreja já aparece no céu. Bom, você persevera, deu ouvido, ouviu meus elogios, sabe do que eu gosto, ouviu minhas advertências, ouviu minha exortação. Então você vai comer da árvore da vida. Você vai permanecer fiel, vou te dar a coroa da vida. A coroa da vida, irmãos, é só para quem não vai experimentar ou passar pelo dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Depois do milênio, lá no juízo final, só para você lembrar, eu sei que você já sabe. Juízo final, Jesus governou a terra reestruturada, reorganizada, não tem mais planta venenosa, não tem mais animal peçonhento, não tem mais animal feroz, e a igreja vai reinar e governar as nações com Jesus durante o milênio. No final do milênio, Satanás é solto, vai tentar enganar alguns. É só aí, Satanás vai ser preso, irmãos, no final da grande tribulação. Agora ele está solto, viu? Porque de vez em quando aparece alguns aí dizendo que o diabo está preso. Não está, não. Isso é conversa. Tem alguns demônios, né? Está revelado lá no livro de Judas, que a gente não sabe por que estão lá. Vai entender, né? Tem coisa que tem que ir lá no profeta Jeremias. As coisas reveladas são para nós, as ocultas são para Deus. Então, não tem que entender isso. Mas, final do milênio, Satanás é solto. Tenta enganar alguns. Pastor, vai enganar, irmãos? Eu não sei. E nós não precisamos preocupar com isso.
é fiel até a morte, você já está com a coroa da vida, já está governando as nações. Aí vem o juízo final. Pastor, mas tanta gente que já viveu na terra durante toda a história, né? Mais de 2.000 anos, mais de 4.000 anos, é verdade, mas é eternidade. Acabou o tempo, não tem esse negócio de tempo. 1.000 anos como um dia como 1.000 anos, isso é eternidade. Como é que era o mundo há 1.000 anos atrás, né? Na eternidade, isso deixa de ser importante, porque não existe mais tempo. Nós vamos viver para todo sempre com o nosso Senhor. Por isso é importante entender a mensagem de Jesus para nós. E essa mensagem, irmãos, é para aqueles que creram. A mensagem das 7 cartas é para crente, é para o povo que creu, para o povo que foi para o templo, para o povo que vai para a igreja. Não é para incrédulo. O incrédulo é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem para o incrédulo. Isso aqui é para crente, é para os crentes. Aí ele ainda fala assim, ó: ao que vencer não recebe o dano da segunda morte. Então lá no juízo final, aí estabelece o grande trono branco, é o juízo do trono branco. Vocês estão estudando isso na escola dominical, por isso não vale a pena, não tem necessidade de avançar aqui. Todo domingo às 9 da manhã. Esse trimestre, o trimestre todo é só sobre isso. Aí começa a julgar. Só que esse julgamento não é mais para ninguém ser salvo. A porta da graça já vai estar fechada. Bom, aí sim, qual é o dano da segunda morte? O lago de fogo e enxofre, feito para Satanás e seus anjos. Aí o inferno vai ser inaugurado. Esse inferno onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Esse é o dano da segunda morte. Eu sei que essa palavra é... Mas dê glória a Deus aí, para mim eu ver se você está crendo mesmo. É, irmão, mas é a Bíblia. A gente precisa falar dessas coisas. Porque senão você acha que ser crente é só festa. Aí vem a primeira dificuldade, você abandona Jesus e sai xingando o pastor, xingando a igreja e tal, e aprofundando no pecado. O diabo fica lá sorrindo, não é? Por quê? Porque você está pecando, né? Aquele que suje-se mais ainda. Mas, e quem perseverar, quem ouviu o conselho, quem sabe o que agrada, vive para agradar a Cristo, olha, eu vou dar para comer o maná escondido, vou dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Bom, esse negócio da pedra branca tem pelo menos 3 especulações aí do como que é. Eu não vou entrar no detalhe, né, dos gregos, dos romanos, do ingresso que você pagava para entrar lá nas festas, feita com osso, pedra, a própria pedra, mas outro dia a gente fala disso. Acho que recentemente eu até falei sobre isso aqui, mas não vamos entrar nesse detalhe, senão não dá tempo, porque tem mais promessa. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e tantos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Amém? O jugo de Jesus é leve, é suave. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu acabei de falar isso. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Um dia desse eu falo dessa estrela aqui. Vamos reger as nações com Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele vai reinar na terra. Mas tem mais promessa: ao que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Deixa eu fazer uma especulação aqui por minha conta. Acabou o milênio, houve o juízo final. E agora, pastor? Quando os céus se enrolarem e o sol não der mais luz, não é? Aí Jesus,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que só ele teve condição de abrir o livro, de abrir o selo do livro, ele vai chegar, está aqui meu Pai. Aleluia. Aleluia. 1000 anos reinando com Cristo na terra. Aí, tem gente que desvia, irmãos, porque não tem paciência, porque tudo isso é promessa de Deus, tudo isso vai acontecer. Pastor, mas eu estou sofrendo, mas daqui a pouco o sofrimento acaba, daqui a pouco a luta passa, a dor vai acabar, a morte está vencida. Acabou aquele momento todo, aí chega o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto está vivo, aquele que é o alfa e o ômega, e diz: meu Pai, está vendo essa multidão aqui, ó, vestido de veste branca, que o nome, então, esses aqui, aí ele começa a citar, Agileu, Daniel, Josemar, Francisco, Alessandra, Sulei, e vai citando os nomes, irmãos, de maneira que confessarei o seu nome diante do meu Pai, e vai estar lá todos os anjos, inclusive aqueles que Isaías viu, dizendo um para o outro: santo, santo. Deus vai estar lá, aqueles anjos vão estar lá, e Jesus vai chegar diante, nesta cena, eu disse que estou especulando, e vai dizer: está aqui, né? Está aqui Maurício, está aqui Genil, está vendo? Todos esses aqui, os anjos vendo, o Pai vendo, eu comprei esses aqui, eles creram em mim, eles perseveraram, eles deram ouvido, então, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom servir a Deus, como é bom servir a Deus, como é bom servir a Deus. E ele continua prometendo: eis que farei os da sinagoga de Satanás, lembra das advertências lá? Aos que dizem dos Deus não são, mas mentem, eis que farei que venham, e adoram prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Tenha paciência, não virá sobre vós nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com ela vos dará o escape, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que são pacientes, que serão os vencedores, eu farei coluna do meu templo, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí você vai entrar nesse céu novo, é um universo novo que Jesus vai criar, né? Porque o que nós conhecemos vai desaparecer. Ele cria todas as coisas para viver um povo que agora não tem mais pecado, não tem mais Satanás. Satanás está queimando no lago de fogo e enxofre, para sempre, para todo sempre. E nós vamos andar, prestou atenção nisso? Vai ter um nome nós, o nome de Jesus, mas ele diz assim, ó, e também o meu novo nome. Qual o nome que é, pastor? Eu não sei, mas eu sei que é o nome dele. Aí hoje nós temos a marca de Cristo espiritual, é o mundo espiritual que vê. Passa aí um monte de demônio, onde é que você estiver, ele olha para você, ele pode até ir lá te tentar, porque é o serviço dele, né? O papel dele é tentar os crentes, mas ele vai ver que você tem uma marca de Cristo. Essa aí da promessa não, todo mundo vê. Vai passar lá, você passa perto do arcanjo Miguel, né? Ele olha e vê o nome. Que nome? Eu não sei, não é Jesus. Porque
porque Jesus está dizendo, é meu novo nome, aí eu não sei qual que é, não é, pastor Josemar? A gente não sabe, ele só está dizendo que o nome é novo. E ainda, concederei que assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no trono. Maravilha, 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 vale a pena ser crente. Aí eu quero chamar você, olhando as 7 cartas, nós vimos lá elogios, repreensões, exortações e promessas. Então, quando eu olho aquilo, que hoje a maioria de nós ficamos refratários quando alguma coisa mexe com o nosso egocentrismo. Nós somos egocêntricos, temos que batalhar todo dia contra isso, né? Eu sou eu, não é assim que a gente... Tinha umas gírias no meu tempo, né? Não sei se alguém aqui lembra, eu acho que eu hoje sou o mais antigo aqui, né? Eu sou eu, licoria coco, não sei o quê, tinha uns negócios assim, né? Porque a gente é egocêntrico. Mas, então, se é elogio, o que eu tenho que fazer? Se eu estou fazendo alguma coisa que agrada ao meu Deus, como nós ouvimos aqui, se eu estou na igreja e contribuindo nesta igreja, para que Jesus olhe e ela faça coisas que Ele goste, aí eu quero dizer para você o seguinte, a responsabilidade de fazer as coisas que Jesus gosta é sua também, não é só minha, que sou o pastor da igreja, não é só minha, não é só dos pastores que aqui estão, é de todos nós. E se Ele olha, e aqui está acontecendo aquilo que Ele diz que agrada a Ele, o que eu tenho que fazer, pastor? É me achar que eu sou o melhor, que eu sou o melhor, que a minha igreja é melhor? Não, glorifique o nome dEle, porque só é assim porque Ele está agindo, porque Ele está operando. E eu coloquei o capítulo 9, verso 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mas escrevi também 1 Pedro capítulo 11, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre, amém. Nós fazemos o que agrada a Deus, dê glória a Ele. E se for repreensão, pastor, das coisas que nós lemos aqui, acontece algumas coisas aqui, é claro. Como diz o evangelista Carlos, não tem igreja perfeita, se tiver não vá para ela, senão você estraga a igreja. E se nós estivermos fazendo alguma coisa que é digna da repreensão de Cristo, arrependa. Arrependa. Lucas capítulo 15, verso 10, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, de um pecador que se arrepende. Todo arrependimento gera alegria no céu, todo arrependimento gera alegria no céu. Vou repetir, todo arrependimento gera alegria no céu. Porque, irmãos, quando há arrependimento, significa que o sacrifício de Jesus está sendo eficaz. Ele veio, morreu por nós, mas o sacrifício dele só tem eficácia em minha vida quando eu me arrependo dos pecados. Enquanto eu não arrependo dos pecados, o sacrifício de Cristo não tem eficácia na minha vida, porque enquanto eu estiver pecando, eu não posso me aproximar de Deus. Agora, se eu me arrependo, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, e se tem exortação? Quando alguém nos avisa, não é? Para de andar a 200 km por hora nas estradas. Eu já ouvi essa advertência. O que eu tinha que fazer? Parar, senão eu ia morrer, né? Não ia sobrar nada, um carro capotar a 200 km por hora não sobra nada, né? Então, o que eu tenho que fazer com a exortação? Atitude, eu tenho que mudar. Tenho que mudar, e é o que a Bíblia me ensina, 1 Pedro capítulo 3, verso 11, aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Se você gosta de ter raiva dos irmãos, semear contenda, semear dissensão, né? Se você está ouvindo, lendo a Bíblia e percebendo que a Bíblia está te exortando, se as mensagens que você ouve te exortam, então mude, tenha atitude. Mude, passe a fazer diferente, passe a fazer de outra forma. E se é uma promessa? Creia e persevere, porque se é promessa, vai cumprir.
E aí, se eu perseverar, a promessa vai cumprir, eu vou desfrutar dela, não é? Hebreus 6,12, para que não vos façais negligentes, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência, ó a paciência de novo, herdam a promessa. Amém? Deixa o Espírito Santo refrigerar sua alma, porque eu não posso fazer isso. É só Ele que pode. Nós temos que buscar, meus irmãos, a fazer as coisas que agradam a Jesus. Nós temos que procurar ouvir as exortações que Ele nos fez através da Bíblia. E esse ambiente das 7 cartas às igrejas da Ásia, ele é excelente para fazer isso. Excelente. A gente lê, olha e começa a clamar misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. Talvez minha igreja está assim, eu não estou fazendo nada para mudar. Talvez minha igreja está fazendo assim, eu não estou contribuindo com nada. Vou lá, sento, assisto o culto, sou abençoado e volto para casa. Mas eu sei que lá tem esse problema, eu não estou fazendo absolutamente nada. Não, ajude, porque você é a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Saiu da moda falar essas coisas. Porque nós paramos de fazer reunião de membro, né? Antes da ceia tinha reunião de membros, a igreja não faz isso mais, né? Aí, você não pode perder, está na moda essa palavra inclusive, você não pode perder o sentido de pertencimento. Você pertence ao corpo de Cristo. Você não pode dizer, a igreja, não, você é a igreja. Você é a igreja. E para encerrar, eu queria que você lembrasse disso aqui. Quando Jesus dá revelação para João, João percebe claramente o que eram os castiçais, o que eram as estrelas. E se nós formos observar a partir do diálogo de Jesus, que ele está criando ou fundando a igreja nele, como a pedra de esquina, a pedra angular. Não entre nesse negócio que não precisa da igreja. Qualquer pessoa que Jesus encontrar, ou que encontrar Jesus, Ele vai trazer para a igreja. Presta atenção nisso. A igreja é o lugar de Deus consertar as pessoas, aperfeiçoar as pessoas, santificar as pessoas. Pastor, mas eu não gosto que aquele povo é barulhento. Caça uma que não tenha barulho. Ah, eu não gosto porque aquele povo dá muito glória a Deus. Vá para uma que o povo não dê glória a Deus. Ah, eu não gosto, vá para uma que... Mas não deixe de ir à igreja. A igreja foi constituída por Cristo. E nós, seres humanos, inventamos aí as denominações. Porque eu acho que a igreja vai estar aqui no milênio, tem gente na tribulação, aí eles vão criando as denominações. Uns até por não serem servos, né, obedientes. Outros porque percebeu que a igreja chegou num estado que não dá para ficar mais nela. Se você perceber que a igreja está tolerando o pecado, irmãos, que não tem ação, que passou o tempo da paciência, vá embora, vá caçar um lugar que o povo viva a Bíblia. Viva a Bíblia. Agora, só não acha que você sabe que o irmão está em pecado e o pastor não tomou conhecimento, às vezes ele não sabe. Ou às vezes não chegou o tempo de tomar a medida que precisa ser tomada, para ter paciência, paciência. Então, os olhos de Cristo estão voltados para a sua noiva, porque é Ele que vem buscá-la, né? E Ele não vai deixar a noiva ficar despenteada, com vestido manchado. Jesus não vai deixar não, né? Então, buscar o Senhor fora da igreja é praticamente impossível, eu estou afirmando isso. E fui eu que escrevi isso aí, a responsabilidade é minha. Quando Ele te encontra, Ele traz você para o seu corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Independente de qual parte do corpo você estiver, esteja na igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Só você que entendeu essa palavra, levante a mão para o céu e ore ao Senhor aí.